Oi, é o Thiago Queiroz aqui. Olha, antes de começar esse episódio, eu só queria fazer um pedido muito especial. Aproveita que você vai ouvir a gente agora no Tricô de Paz e já começa a responder a nossa pesquisa. É muito importante pra gente saber a sua opinião. Então vai lá em paizinho.com/pesquisatricô e responde pra gente. Agora vamos seguir com esse episódio aí. Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, mais um ano que se começa, que se inicia. Que lindo, nascendo. Ano novo, vida nova, podcast novo, não é? Coisa bonita. Tô muito As feliz de estar mesmas vozes. aqui. Mais um ano. Infelizmente é o mesmo, né, a mesma mesa. Não são pessoas melhores do que a gente apresentando esse podcast ainda, mas no futuro a gente vai ter. Mas nós somos pessoas melhores que nós mesmos de ontem. Porra, olha isso aí, hein? Gostei. Já abriu o nosso episódio já com uma reflexão tocante. Metas para 2019. Ser melhor do que ano anterior. Não é muito difícil, né, cara? É, realmente. O traste que você era. A regra, porra. Mas muito bem, eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e estamos aqui mais um episódio para a gente conversar. Aqui é Victor Urives, começando esse ano supimpa, e sem o Thiago Berto, porque ele está se esvaindo em bosta. Pegou a infecção alimentar gostosa de virada de ano e tá em casa. Por quê? Ficou comendo aquelas paradas todas, né? Tá vendo só? Ficou fazendo festinha. Eu soube que ele ficou fazendo festa no motel de Natal. Isso é altamente herege e ele foi punido por Comendo isso. Bacon. Comendo bacon. Então, ou seja, todos os deuses, até os deuses animais, puniram ele. E ele tá colhendo o que ele plantou. Ai, tadinho dele. Tadinho. Melhoras aí, Berto. Bom, então, como já é de costume, a gente sempre tenta iniciar o ano, essa nova temporada, né? Apesar de ser só mais um ano e, tipo, o número não muda, só continua a mesma contagem, mas a gente vai chamar de nova temporada do Tricô de Paz e a gente quer fazer um pouco diferente dessa vez. A gente quer eliminar os recadinhos, olha que coisa drástica, vamos eliminar os recadinhos do início do episódio, vai ficar só no final. Eliminate Communication de recadinhos? Eu não vi essa chegando. Então é isso. Teoricamente, a gente já está prolongando. Isso já está virando recadinho. Não vai ser. Eu não vou permitir. Então a gente só se apresenta, vai direto para a pauta. E lá no final, depois das indicações supimpas, se você gosta muito da gente e quer apoiar a gente, você vai ouvir os nossos recadinhos, não é verdade? É isso aí. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre criação com apego. Olha aí. Ó, que delicinha. Começando no bem. Apegadinho. Ótimo tema. No bem, né? Poxa, um tema chuchuzinho, um tema para ajudar a gente a esclarecer nossas ideias e eliminar os nossos preconceitos com relação à criação com apego, não é verdade? E a gente vai fazer no mesmos moldes que a gente fez aquele episódio lá atrás de disciplina positiva, lembra? A gente trouxe aqui o Vitor, que não sabe absolutamente nada sobre o tema. Um homem mediano, comum, padrão. Do campo? Do campo. Não, da cidade mesmo. Da cidade. Da cidade, essa porra nenhuma. Então, assim, a gente trouxe ele aqui, a gente trouxe não, você faz parte do podcast, porra. Que bom. Então, é isso. Mas vim aqui representar o meu público. O seu público, exatamente. Meu público. Exatamente. Você tá aqui só por eles. Exatamente. E a gente vai conversar sobre isso, vamos entender um pouco mais sobre como é que funciona esse lance de criação com apego. Muito bom. Pô, estou ansioso. Segue a conversa! Então vamos lá, olha só. Criação com apego, o que você sabe sobre criação com apego, Vitor? Antes disso, deixa eu anotar meu caderninho aqui de anotação. Abrir meu caderninho de anotação. Abra, open. Porque eu sempre anoto coisas. Ah, já escuta de onda verdade, e tudo mais, verdade. mas eu anoto de verdade. É verdade, já abriu aí? Já abri, tô aqui, então tá pronto. bom. O que você entende por criação com apego? Não bater nas cria. É só isso? Praticamente esse resume a uma lei, não bater nas cria. Não gritar também, porque não gritar causa o mesmo efeito que bater. Olha, danos psicológicos. Danos psicológicos, muito bom, cara, muito bom. E... Peraí, só pra interromper então, antes da gente começar. Você então quer dizer que você nunca gritou com a Eva? Não, já gritei. Já. Eu também pra caralho, hoje inclusive. Hoje mesmo eu falei... Não, enfim, o clássico, né? Não, Eva! Isso é de lei, né, cara? É padrão, e a gente sabe que não pode falar não, mas aí foda-se, né? Na hora de desespero. Eu acho que o primeiro nome dela é não e o segundo é Eva. Mas tudo bem. Então, assim, vamos fazer que nem o nosso episódio lá de Disciplina Positiva. Eu vou dar uma contextualizada histórica muito en passant. Eu só não faço só... Multilingual. Aí, multilingual, caralho. Então, olha só, em 93, esse termo foi cunhado pela primeira vez pelo Dr. Sears, que é um pediatra americano. Ele é casado com a enfermeira, ela é enfermeira, Martha Sears,
E eles dois cunharam lá em 93 esse termo, num livro chamado The Baby Book. Na verdade, assim, cabe até outro parênteses interessante sobre essa família Sears. Eles, tipo, cresceram falando sobre essas paradas, sobre infância, sobre paternidade, maternidade, e é muito louco que eles têm, tipo, The Sears Library, e, tipo, a biblioteca dos Sears, e meu irmão, é tudo book, The Baby Book, The Vaccine Book, The Attachment Parenting Book, The porra toda book, sacou? Nossa. É tudo book, assim, eu tenho alguns aqui em casa que são bem legais, agora esse The Baby Book é uma pataca que fala sobre... Mas assim, é muita informação relevante. E foi lá que pela primeira vez eles falaram o termo de attachment parenting, que é a tradução, né, para criação com apego aqui no Brasil. E só depois que eles lançaram esse livro The Attachment Parenting Book, que eles explicam qual é toda a estrutura da criação com apego proposta por eles inicialmente. Hoje, se eu não me engano, eles têm filho pra cacete, assim. Eles devem ter uns 7 ou 8 filhos. A maioria deles é médico ou pediatra, assim. A galera toda tá na mesma família, sacou? E todo mundo tá ali fazendo livros e dando palestras e não sei o quê. Então a galera que vive disso. É tipo aquela família da MPB, onde o filho é músico, o outro é artista, o outro é da tipo TV. Isso. Todo mundo vive no mundo artístico e acaba virando artista. É essa porra aí, cara. Entendeu? Eu espero que meu filho não seja podcaster nem youtuber, porque ele vai passar fome. Eu falei meu filho, mas eu tenho 3, né? Então fica essa correção aí. E tem um negócio interessante também que é o seguinte, isso não veio só da cabeça deles, né? Tipo, do Dr. Sears, da Martha e tal. Mas tudo isso daí ele veio muito embasado principalmente com a teoria chamada, obviamente, teoria do apego. Attachment Theory, que foi proposta pela primeira vez pelo John Bowlby muito antes da criação com apego ser cunhada pelo Dr. Sears. E ele tinha, inclusive, assim, era um trabalho que era bem conjunto com uma outra pesquisadora chamada Mary Ainsworth. E assim, é legal, parece chata essa conversa, mas é interessante porque a teoria do apego, ela foi a primeira vez que alguém começou a olhar e estudar os vínculos humanos. Então, tipo, foi ali que eles começaram a olhar assim, pô, peraí, eu acho que tem tipos diferentes de vínculos. Tem os vínculos de apego seguro, de apego inseguro, o inseguro ambivalente, o inseguro ansioso, e eles começaram a mapear a forma como, a qualidade desses vínculos que a gente estabelece com os filhos, e um dos experimentos mais fodas que eles fizeram, que foi o que conseguiu ajudar eles a entender qual que era o vínculo que cada bebê tinha com a sua mãe, e obviamente nessa época, e até hoje também, né, a maioria dos experimentos que se fazem com filhos e pais, na verdade é com o bebê e a mãe, né, ninguém faz a porra do experimento com o pai, e nessa época também. Então teve esse experimento famoso que se chama The Strange Situation, a situação estranha. E aí como é que ela funcionava? Você chegava a mãe com o bebê já até 2 anos de idade, se não me engano, e eles entravam numa salinha, né, de uma pesquisa, sei lá, da puta que pariu, de onde seja, né, de uma universidade, não sei. Entrava numa salinha, e aí lá tinha uns brinquedinhos e tal, a mãe sentava com o bebê e ficava um pouco ali, o bebê ficava um pouco ali com a mãe no colo, e depois ele se soltava e ia brincar com os brinquedinhos, aí entrava uma pessoa estranha, ou seja, não uma pessoa bizarra que nem eu, mas uma pessoa estranha à criança. Bom. Que fique claro isso. E aí a pessoa entra, sei lá, cumprimenta a mãe, senta ali, e elas começam a conversar com, né, os 2 adultos ali começam a conversar, né, as 2 adultas, né, estão ali, pá. E aí os pesquisadores ficam observando a reação daquele bebê em relação àquela pessoa que entrou, né, e tal, não sei o quê. E aí, em um dado momento, a mãe sai da sala e a criança, o bebezinho, fica sozinho com aquela pessoa estranha. Cara, que bizarro, tá muito interessante. Por isso que é a situação estranha. E aí, o que acontece é o seguinte, se eu não me engano, acho que a mãe ficava uns 2 minutos fora, não ficava muito tempo, tipo, não ia pro shopping passear e deixava o bebê lá, sacou? Então ela saía, ficava uns 2 minutos e voltava. E a reação do bebê com aquela mãe, no retorno da mãe, era o que usavam para definir qual o tipo de vínculo de apego que eles tinham. Olha aí. Caraca! Ah, meu irmão, olha aí, tá vendo? O paizinho também é cultura. E aí, então, com o retorno da mãe, eles usavam essa reação do bebê com a mãe para saber que tipo de vínculo a gente estava ali. Então, foi nesse estudo que eles determinaram os 4 principais tipos de vínculo, tá? Dentro dessa teoria do apego. Que a primeira é o apego seguro, o segundo é o apego inseguro ambivalente, o terceiro é vínculo de apego inseguro ansioso. E aí também tem um vínculo de apego inseguro evitativo, que é o avoidant deles lá, que eles falam em inglês. Depois eles descobriram um que é tipo o mais extremo, que é o desorganizado, que é tipo a criança que passa por traumas e, sabe, tipo, ela como é que fala? Ela é muito negligenciada, então, tipo, tem um vínculo ainda muito mais problemático, que é esse desorganizado. Então a gente não vai nem focar nisso daqui agora.
Mas o bacana é a gente focar nessas 4 principais aí, sendo que o único que é o seguro é o primeiro mesmo, que é o seguro. Você vai explicar cada uma delas, né? E eu vou explicar, Que fica bom. tranquilo. Tô aqui tremendo já. O primeiro, assim, o seguro é o mais fácil de a gente explicar, porque é aquele que a criança, você consegue identificar que o bebê, ele usa aquele cuidador principal, né? A mãe, no caso dessa experiência, como um ponto de segurança para exploração. Então, tipo, ele fica ali, ele tá brincando, e aí o bebê tá brincando ali, e aí ele olha pra mãe, e aí tipo, se sente segura, continua explorando, a pessoa chega e começa a conversar com a mãe, ela se sente no início, acha estranha aquela pessoa, mas conversando com a mãe ela se sente tranquila também, porque vê que não representa um perigo, e aí tudo continua desse jeito, né? E aí o bacana é que, assim, quando a mãe volta desse estudo, é que a criança, ela vai se demonstrar, assim, nessa ausência, ela vai ficar insegura, ela vai chorar, ela tende a chorar, mas ela consegue ser confortada pela outra pessoa normalmente, né? Tipo, consegue ali, mas claramente ela tem a preferência pela mãe, pela cuidadora principal. E aí quando essa pessoa volta, quando a mãe volta, o bebê chora, mas procura contato com a mãe e logo se acalma, tá? Tipo, rapidamente se acalma e tá bem ali. Então esse seria o vínculo de apego seguro. Nesse estudo fala a idade das crianças? Você fala bebê? Então, 2 anos, nesse 3? estudo daí, se eu não me engano, essa experiência, ela rodou primeiramente com crianças até bebês de até 2 anos de idade. Eu lembro que era bem curto, assim. Mas é o tipo de experimento que você pode fazer com crianças maiores, assim. E essa teoria do apego, ela se aplica não só para as crianças, mas você consegue utilizar isso na vida. Se você tem um terapeuta que segue essa linha, ele vai olhar isso, vai tentar identificar os seus relacionamentos, tipo, no relacionamento que você tem com seus pais ou com outras pessoas, o tipo de vínculo que você está desenvolvendo com elas. E te ajuda a mudar de uma forma sistêmica isso, sabe? É bem bacana. Bom, e aí tem o primeiro vínculo de apego inseguro, que é o ansioso, e é aquela criança que ela se sente insegura constantemente. É uma criança que ela tá muito ansiosa e muito insegura o tempo todo, então ela tá sempre tentando achar garantias na vida, sabe? Então, tipo, ela tá brincando, mas ela tá toda hora olhando pra mãe, checando se a mãe tá ali e vendo se ela tá ali, se tá tudo certo. Sabe, aquela criança que você até consegue já identificar algumas que, tipo, tá sempre procurando contato ou tentando encontrar onde é que tá a mãe, ou fazendo contato visual o tempo inteiro. Fazer contato visual e buscar garantias é uma coisa normal, mas se você faz isso constantemente, é o que denota esse vínculo de apego inseguro. Quando a mãe sai e se ausenta, é um bebê que vai ficar muito nervoso, vai ficar muito ansioso, não vai conseguir ser acalmado com facilidade pela outra pessoa. E por parte do cuidador, é um cuidador que normalmente ele é excessivamente pegajoso, sabe? Tipo, é a mãe ou o pai que estão sempre em cima, estão sempre pegando, estão sempre, sabe? Nunca conseguem deixar aquela criança explorar o mundo e tentar, né, tipo, garantir a vida dela como uma forma que você seja só um porto seguro e não o centro de toda a segurança do seu filho. Então é basicamente isso. É um bebê que quando a mãe volta, ele vai chorar muito e não vai desgrudar daquela mãe, entendeu? Porque tem medo daquela mãe sair de novo, ao contrário do seguro que vai chorar um pouco, mas vai ser acalmado facilmente, beleza? Tô acompanhando. Então vamos pro outro. O vínculo de apego inseguro ambivalente, ele, como o próprio nome diz, ele é meio ambivalente. Uau. O que ele significa? Significa que, eu sempre costumo falar, quando os cuidadores, né, o pai, a mãe ou quem está ali com ele, eles são inconstantes nas respostas que eles dão para o bebê, ou para o filho, ou seja, para aquela criança que ele está cuidando. Então é aquele bebê que ele nunca tem certeza sobre o que espera, o que ele deve esperar do cuidador principal, do pai ou da mãe. Então vamos lá. Se você imagina que você está ali no dia a dia com a sua filha, com a Eva. E você começa o dia falando que você ama ela, que você quer estar perto dela o tempo todo, e que ela é sua vida e não sei o que, vem cá, gruda em mim. E aí, tipo, daqui a 2 horas você não aguento mais você perto de mim, grita, tipo, vai lá viver sua vida, você não sabe fazer nada sozinha, não sei o que. E você fica, sabe, nessa oscilação muito grande ao longo do dia inteiro. E isso faz com que o bebê se sinta, com a criança se sinta insegura, porque ela nunca sabe o que esperar daquela relação, entendeu? É daí que vem o ambivalente. E ela, quando, nesse experimento, essa bebê, ele vai apresentar justamente essa característica de, ela tá insegura ali, ela não sabe o que esperar. Então ela vai se sentir mal também quando a mãe sair, mas ela vai estar sempre tentando se acalmar antes mesmo da mãe sair, se agarra na mãe e tipo, tenta explorar, mas volta e se agarra. E aí, quando a mãe sai, ela fica confusa e não vai chorar também, obviamente, mas não consegue também se acalmar com a outra pessoa estranha que está dentro da sala. Então, e aí, quando ela volta, a reação é um pouco aleatória.
Vai ter crianças que vão buscar o conforto da mãe, mas tem bebês que não vão ou vão ficar muito ansiosos. Então, tipo, é uma parada que o nome é perfeito para definir isso. Ela é ambivalente, porque ela nunca sabe o que vai esperar da mãe ou do cuidador que tá com ele. Nossa, que triste. Não é? É bem complicado. É o que eu sempre falo assim, se você vai fazer uma parada com seu filho, tenta pelo menos ser consistente no que você vai fazer. Não tô falando que, tipo, se você vai espancar, espanca sempre seu filho, pelo amor de Deus. Mas assim, se você pelo menos manter um mínimo de consistência, você não precisa ser um robô e fazer tudo da mesma forma sempre, mas evitar esses extremos é importante para a criança não ficar confusa com relação ao vínculo que ela tá construindo com você, né? Bom, o último que a gente vai falar aqui, o último vínculo de apego inseguro, que é o evitativo, né, do avoidant, o nome já diz bastante coisa nele, né? Então, é uma criança que tem uma relação com o cuidador, né, seja o pai, a mãe ou qualquer cuidador, que demonstra pouco afeto, ou pouco carinho, ou pouco cuidado, ou pouca atenção às necessidades daquele bebê, daquela criança. Então, assim, tipo, se a criança chora, ela vai desencorajar o choro. Ela vai sempre demandar que aquele bebê seja independente. Então, tipo, vai estar sempre botando aquele bebê para fora, aquela criança para fora e nunca trazendo para dentro, tá? Esse é o tipo de resposta que o cuidador vai dar para aquele bebê. E aí, dentro da situação estranha, né, do experimento, ela é uma criança que nem vai se importar muito com a saída da mãe, porque não tem esse vínculo de afeto estabelecido ali, sabe? Aí a mãe sai e, tipo, a relação que ela vai ter com aquela mãe é muito parecida com a que ela vai ter com aquela pessoa estranha que tá ali, porque não existe um vínculo de afeto ali, não existe uma relação afetiva ali rolando muito forte. Quando a mãe volta, provavelmente vai ser um bebê que vai evitar o contato, não vai querer saber, não vai buscar o afeto, o colo, porque ela já não tem isso no dia a dia. E então você vê esse tipo de comportamento claramente acontecer quando existe esse tipo de vínculo, quando você está fazendo aí esse experimento da situação estranha. Entendeu? Entendi. E tem um outro detalhe também importante que eu peguei aqui. Eu tô vendo você fazendo umas carinhas assim, tipo, você deve estar tipo, falando assim, por várias ligações. Caraca, então é isso, né? Então, tchananã. Não, eu tô imaginando como é que vai ser o futuro dessa criança, sabe? O que ela se tornou quando ela cresceu? É uma pessoa que evita relacionamentos, pessoa que não se aprofunda, vazias. Sim, com certeza. Que horrível. É muito triste, né, cara? E assim, é o tipo de criança, por exemplo, que ela é rebelde, que ela tem uma baixa autoestima, baixa autoimagem, né? Então, assim, é aquela criança que tá ali, cara, entendeu? Tá ali vivendo e é isso. E aí, assim, o mais louco de toda essa história de teoria do apego, quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre isso, é que você percebe, você consegue identificar muito do que era o seu vínculo com seus pais, o que a gente está tentando buscar com os nossos filhos, e a gente vê a diferença discrepante, sabe? E quando a gente conhece um pouco mais da teoria, a gente entende que não é tanto assim, sabe, no ferro e fogo. Tipo, se hoje eu gritei com os meus filhos, eu não tô causando um drama, sabe? Não tô causando um trauma extremo nos meus filhos. Meu Deus do céu, eu gritei com o Dante hoje e, porra, eu acabei com o nosso vínculo. Não, é uma parada que precisa de uma consistência. Se aquela criança, ela nunca teve aquilo, então ela desenvolve esse tipo de comportamento, entendeu? Então, tipo, é bom também a gente saber isso pra entender que, tipo, não é tão... A gente não precisa pegar tão pesado com a gente também. A gente continua fazendo o nosso trabalho aqui, desde que a gente seja consistente, a gente vai chegar lá, entendeu? O simples fato de você que tá ouvindo a gente aí, já indica que você tá querendo seguir um caminho aí que é um pouco diferente desses outros que a gente falou aqui, né? Faz sentido. Né? E, assim, outra coisa que explodiu muito a minha cabeça e que fez muito sentido quando eu entendi isso, é o seguinte: o vínculo, assim, que você monta, você cria com seus pais, né, com os cuidadores principais, tal, ao longo desses 3 primeiros anos de vida, eles vão se sedimentar em você e eles vão se tornar uma referência de relacionamento para você. Como assim? Bugou aí? Bugou. Então é o seguinte, se você se relacionar com seus pais dessa forma durante seus primeiros anos de vida, isso vai se tornar para você o que é a imagem de um relacionamento, como todos os relacionamentos deveriam ser, porque você nunca teve outro. É meio óbvio, né? Entendi. Mas assim, se você transportar isso para a vida adulta, e essa que eu acho que é uma das grandes belezas da teoria do apego, é você olhar para a vida adulta e dos relacionamentos adultos à luz da teoria do apego. Então, se você leva isso para a tua vida adulta, você vai começar a perceber que você inconscientemente repete os mesmos padrões de vínculo que você faz na vida adulta, que são basicamente os mesmos que você fazia com seus pais desde sempre. Não faz sentido pra você? Faz muito sentido. Tá vendo só?
E assim, é muito doido porque isso não é sentença de morte. Não significa que, eu, por exemplo, que fui criado com um vínculo de apego ambivalente com os meus pais. É o que eu imagino que seja, esse ambivalente. Que eu nunca mais vou conseguir me relacionar com outras pessoas de uma forma não ambivalente. Não, você consegue sim, mas tendo um trabalho de conscientização, de trabalho interno, de você entender e de você se encontrar com outras pessoas que vão tentar construir um tipo de vínculo diferente. Então eu lembro, por exemplo, que eu não vou falar aqui sobre o vínculo da Anne com os pais dela, mas ela tinha um outro vínculo de apego inseguro, que a gente já fez essa brincadeira de conversar sobre isso. Eu tenho o meu que eu acho que é ambivalente, e o primeiro ano de vida que a gente morou junto, assim, cara, foi muito intenso, foi muito bizarro, assim, a gente brigava muito, eu chorava no banheiro de soluçar, era tipo tudo muito dolorido. E hoje eu vejo com muita calma, assim, até com muita gratidão de ter passado por esse momento com ela, que eu vejo que a gente estava, na verdade, se curando dos nossos relacionamentos antigos que eram, de certa forma, inseguros, que eram problemáticos, e a gente ali junto estava conseguindo se curar e construir um negócio que era mais saudável, mais seguro. Então, tipo, hoje, por exemplo, eu vejo que o vínculo que eu tenho com a Anne, ele tende muito mais pro seguro do que pro algum desses inseguros, sabe? Tipo, eu consigo viver sem ela, a gente consegue fazer nossas coisas independentes, a gente tá junto, a gente tem afeto e a gente consegue construir isso, inclusive, com os nossos filhos. Mas se você parar... Tá fazendo anotações aí? Eu tô nas minhas perguntas que eu vou fazer, que são várias. Tá bom. Então, assim, Então, quer ver um exemplo clássico? Você tem a mulher que sempre fala que tem o dedo podre pra homem. Não tem esse exemplo clássico? Então assim, porra, eu tenho sempre dedo podre, eu sempre pego os caras crápulas e tal, ou um cara então que fala assim, porra, não consigo me relacionar. Quando eu vejo que eu tô entrando num relacionamento, eu entro automaticamente num estágio de evitar contato, evitar afeto. Então, tipo assim, é esse o modus operandi da gente. Se você parar e analisar, você vai estar replicando o relacionamento que você tinha, o vínculo que você construía desde os seus primeiros anos de vida, entende? E assim, não é que a mulher tem dedo podre. Primeiro porque tem cara escroto pra caralho aí, né? Tem muito mais cara escroto do que cara maneiro aí fora, né? Se a gente pensar num relacionamento heteronormativo. Se jogar na estatística, se ferrou. Se ferrou. Mas tem essa questão também. Se você tem dedo podre, dá uma olhada também, porque às vezes a resposta tá lá atrás também pra você. E se você cria consciência sobre isso, você consegue romper. E você consegue descobrir que você pode criar outros vínculos que não são aqueles que você tem como padrão inconsciente na sua cabeça. Muito maneiro. Agora, calma aí, vamos lá. Primeiro, rola uma curiosidade de saber qual é a relação com a minha filha. Sim. Eu não consigo imaginar. Eu fico na dúvida entre uma relação de seguro, né? Que eu achei muito legal a analogia que você falou. Ou não sei se você falou isso ou eu pensei. Que é ou você é o porto seguro, ou você é todo lugar seguro toda que ela segurança, possui. isso, Ou toda a segurança, isso. exatamente. Você é a única segurança dela. Você é a única segurança. É bem legal. E eu não sei qual dos eu tô. Eu não sei se eu posso estar exagerando e sendo toda a segurança que eu posso dar pra Eva, ou eu sou o porto seguro da Eva. Eu não sei dizer. Porque, por exemplo, sei lá, hoje eu vim gravar aqui, a gente tá gravando um dia que eu estaria com a Eva, enfim, outras questões aconteceram, não importa. Aí, pedi ajuda da minha mãe ficou com a Eva e vim pra cá gravar. A Eva reclamou muito. Sim. Falou pra mim rapidinho, muito rapidinho assim, ela tá correndo assim pra voltar pra ficar com ela, porque ela tava morrendo de saudade de mim já. Aí, porra, bonitinho demais, né? Gostoso. Quando ela vai entrar quando eu vou levar ela na escola, ela fala a mesma coisa, que não quer ficar comigo. Que tem isso e tem a parte da malandragem de não querer ir pra escola. Conhecemos bem, né? Conhecemos bem. Agora, você falou isso tudo, eu fiquei pensando, isso é porque eu sou porto seguro ou porque eu sou toda a segurança dela? Não é toda a segurança. Eu acho que seria uma coisa muito mais intensa, sabe? Ela falar que ela quer, ela ficar chateada, tudo bem. Agora, tipo, se ela abrisse um berreiro e ela ficasse desesperada e ela começasse a chorar de soluçar e, sabe, tipo, no colo da sua mãe e tentando se jogar pra cima de você e vai correndo até a porta, você tem que sair escondido. Isso é, pra mim, um relacionamento, denota Entendi. pra mim um vínculo que parece mais isso, que você, tipo, é a única coisa segura na vida dela e você tá indo embora, entende? Ela reclama e é normal, e ela precisa reclamar. O vínculo de apego seguro é isso, a criança vai contestar, ela vai chorar, quando a mãe voltar, o pai voltar, ela vai reclamar e vai chorar, mas ela vai ser confortada rapidamente. Tanto que quando você busca ela na escola, ela vem pro seu colo, Sim. se acalma rapidinho, e é isso, entendeu? Meio sorrindo, é tão gostoso. Aí... Dá saudadinha. Porra, fiquei com saudade também, vou ali acordar o Eu acordo, me dá um abraço aqui. Fala que me ama.
Aí vem outra coisa que eu notei, eu fiquei pensando assim, como não exagerar. Beleza, já entendi, aparentemente, não abuso dessa parte de deixar a Eva, de ser toda a segurança dela e sempre ser um porto seguro, mas a pergunta é, que ações eu não deveria tomar? Porque a gente age normalmente, a gente age como a gente... Tudo que a gente faz é normal. A gente acha que é normal e acha que é o certo. Uhum. Mas entre achar o que é certo e ser certo são duas questões bem distantes, bem distintas. São. Por acaso, consegue imaginar algum exemplo de ação que um cuidador, que eu gostei dessa palavra também, cuidador que gera essa... ansiedade? Insegurança por ansiedade. Uhum. Ó, eu vou propor um negócio diferente, então. A gente tá falando muito da teoria. Você já tá querendo ir pra uma parte mais da prática da coisa. Prática. Você tá nervoso. Se acalma. A perninha balançando aqui. A perninha nunca para de balançar. Se tivesse um microfone no chão, ia ficar pegando. Essa mãe fica puto. Mas olha só, eu vou propor fazer o seguinte, então eu vou terminar de fazer aquele apanhado histórico, e aí a gente parte para a criação com apego, que é, na verdade, a visão prática da teoria do apego. Então, no final, tem criação com apego, mãos na prática. Até porque o nome desse episódio vai ser criação com apego, mãos à obra. Mãos às obras. Mão na massa. Legal. E uma coisa interessante que eu tava pensando aqui, quando você tá falando aí pra caramba, eu tava imaginando aqui no meu mundinho, é que a gente pode ter também diferentes relações com o pai e com a mãe. Claro! Com a minha mãe, por exemplo, eu imagino que eu tenho uma relação de segurança. Uhum. E com o meu pai, eu imagino que eu tenho uma evitativa. Aí, tá vendo? Enfim, devido às questões da vida e tudo mais. Claro. Aquelas questões básicas da vida que todo mundo conhece, precisa repetir 1000 vezes, né? Mas você tá certíssimo. Você estabelece o vínculo com a pessoa, sabe? Assim, imagina, por exemplo, seu pai passasse a maior parte do tempo fora trabalhando. É óbvio que o seu vínculo vai ser diferente com a sua mãe do que com seu pai. E isso é uma parada até que você levantou que me lembrei de uma parada aqui interessante, que é quando o cara, ele reclama muito que a criança é muito apegada, né, entre aspas, à mãe. E tipo, bicho, corre atrás, brother. Sacou? Isso não é culpa da mãe, não é culpa do peito, tá ligado? Isso não tem nada a ver com isso. É porque a mãe tá sempre muito mais disponível atendendo às necessidades daquele bebê. Mas então é óbvio que o vínculo que aquele bebê vai construir com a mãe é mais forte, mais intenso do que o que vai ser com o pai, que, sei lá, passa 10 horas trabalhando fora. E eu não tô, tipo, colocando valores aqui, dizendo, pô, você não deveria. Enfim, cada um cuida da sua vida. Tem realidade, e tem umas realidades que realmente precisam. Tipo, sabe, tem cara que, tipo, faz isso porque não se importa mesmo, e tem cara que, tipo, faz isso porque... É a única solução da vida que ele tem. Não tem como botar outra maneira de botar comida na mesa. Entendo. Mas vocês têm que entender que é assim que funciona. É a realidade. Não é a culpa da mãe, não é a mãe que, tipo, você não bota mais essa culpa, sacou? Tipo, a mãe tá criando um vínculo de apego seguro com o bebê e, tipo, o cara ainda, porra, você tá... Não é assim, sacou? Então, se você acha que o bebê tá mais apegado, digamos, né? Usando esse jargão que não é um jargão muito correto, mas que ele tá mais grudado com um dos cuidadores, né, seja o pai ou a mãe, você não tem que reclamar com a pessoa. Você tem que correr atrás de você mesmo desse vínculo e construir, porque o vínculo, ele é um trabalho, ele é uma construção, sacou? Momento de terapia e regredindo na vida. Opa! Aí, eu lembro, por exemplo, de momentos em que meu pai chegava tarde de trabalho e a gente tava deitado já, mas eu não tava dormindo, mas eu fingi que tava dormindo. Porque você não queria? Não, Tá vendo? É isso aí, cara. Tava lá de boa, não vou levantar não, meu pai chegou. E é isso aí. Eu acho que isso pode ser um exemplo. Não, mas com certeza. Você você viveu na vida a situação estranha. Tô brincando. Mas é exatamente isso, cara. Se você tivesse um vínculo de apego seguro com seu pai, provavelmente você, tipo, ia lutar contra o sono pra poder estar acordado quando seu pai chegasse do trabalho. Que aconteceu outras vezes que, sei lá, por algum motivo, minha mãe precisou sair... Minha mãe chegou tarde. Uhum. A gente ficava lá, revoltado, puto. Porra, cadê minha mãe? Não, sem porra é porque eu era criança, né? Mas vamos fingir que ela falava, porra. Poxa vida, cadê minha mãe que não chega? Não sei o que lá. E reclamando, minha mãe, poxa mãe, brigando com ela assim, né? Entre a gente, né? Éramos dois. Eu e mais 2 irmãos, né? A gente ficava debatendo assim, brigando um com o outro. Falando, pô, cadê minha mãe? Não sei o que lá, que demora, blá, 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 blá. 3 anos pra chegar em casa. E tipo, brigando e... não tinha essa mesma situação com o mesmo nível de importância, eu acho. Meio pesada a palavra, mas é bem real. Mesmo nível de importância com o pai. É triste, a gente reconhece isso. Enfim, tem impactos, inclusive, em você, mas é o que acontece, né, cara?
E eu acho que o bacana, se a gente pode olhar o copo meio cheio, é você olhar e falar assim, caramba, que bom que eu tô tendo essa oportunidade de enxergar isso, ter consciência disso e entender que isso me ajuda a explicar muitas outras coisas também na minha vida, agora na minha vida adulta. Você pode usar isso também para refletir e falar assim, porra, então, às vezes, quando eu entro no modo de evitar e não me aproximar tanto das pessoas, pode ser porque eu tenho essa referência também na minha vida e tal. Então, sacou? É um monte de reflexão que você vai fazendo daí pra frente. Bizarro. Não é? Maneiro. As pessoas dão pouca importância a isso, cara. Isso é importante pra caramba. Dão pouca importância pra muita coisa, né? Tanto que a gente tem um presidente hoje eleito, né? Mas enfim. Não vai dar, senão vai ser Deprecast, né? Cast da depressão. Bom, então, já acabou suas perguntas aí no seu bloquinho enquanto, de sim. notas? Então tá bom. É porque eu não tive tempo de anotar mais. Algumas se perderam, obviamente. Você tá rindo, mas é sério. Vieram e foram. Maravilhoso. Sapendidade supimpa. Então, voltando lá àqueles anos interessantes, a gente teve toda essa história da teoria do apego, que pouca gente deu importância nas últimas décadas. E aí, lá em 93, o Dr. Sears veio e tipo, vou botar essa parada aqui, vou cunhar isso aqui, vou fazer um emaranhado de coisas maneiras aqui e vou chamar isso aqui de criação com apego, tá? E aí, na época dele, quando ele fez até toda a teoria em si, né, da criação com apego, ele chamava aquilo de baby bees, né, tipo os beijos do bebê. E eram 7 baby bees. Sacou? A americana adora isso, né? Cara, é incrível, né? Você pega um livro desse de gringo, o cara tem que ter os beijos, não sei o quê. 27S, ou então fazer 45 vezes. 322A. Exatamente. Até no livro de disciplina positiva tem várias dessas paradas também, tipo, como é que é? Tipo, eles pegam uma palavra e aí cada letra da palavra significa alguma coisa. Tipo, sabe, a gente não tá na escola. Não preciso disso pra memorizar, tá ligado? Não me importa, sacou? Muita gente fica chateada quando eu falo isso, da disciplina positiva, mas é verdade. E aí, então, quando ele criou esses 7 baby bees, né, porque, obviamente, cada princípio que ele tinha criado para criação com apego começava com um B, né? Então, vamos lá. Não, ele procurou no dicionário uma palavra mais próxima possível daquele contexto. Não, você não tem noção. Vai ter umas aqui que são assim, caralho, Cis, porra, tu forçou a barra foda aqui. Que nem os 4 P's lá do marketing, que um dos P's é praça. Meu irmão, tá de sacanagem, né? Forçou a barra pra caralho. Mas é exatamente isso, ó. O primeiro, obviamente, é birth bonding. Então, tipo, a conexão no nascimento. Beleza. A gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre isso lá pra frente. O segundo é breastfeeding, né? Amamentação, faz sentido. O terceiro dele é o baby wearing, que é tipo o lance de usar sling, né? É a palavra que se usa pra você carregar o bebê num pano e tal, ok. E aí tem um quarto que é o bedding close to baby. Já começa uma forçação de barra, que é tipo dormir próximo ao bebê. Você entende, tá, bed, tem B, ok, cama, tá legal. Aí você vai pro próximo, que aí já começa a forçar a barra, que é belief in the language value of your baby's cry. Porra, é um texto, cara. Aí já fudeu, né, não cara? Não é o quarto B, cara. É o B de believe, de acreditar. Então, tipo, de você ouvir e entender o que é o choro do bebê. Faz muito sentido, é importantíssimo, mas é uma forçação de barra. Do B, só pra deixar claro. Do B, exatamente, claro. Pelo amor de Deus, né? Paizinho, falou que é forçar a barra pra atender o choro do bebê. Caraca, não. Fudeu. E aí tem já não sei mais, o sexto, eu acho, é o Beware of Baby Training. Tipo, porra, beware não, né, cara? Você tá forçando a barra aí. Cuidado com o treinamento de sono. Ok, faz todo sentido, é importantíssimo isso. Mas, né, pra que esse marketing dos 7 Baby Bees? Então, vamos lá. E o último é balance, que é o equilíbrio, que ele fala também sobre equilíbrio nas relações, não só forçar toda a barra pra você fazer tudo pro bebê, e você tem que olhar pra si e tal. Ok, entendeu? Então esses são os 7 baby bees, que é teoricamente a maneira como ele criou pra gente colocar em prática e criar esse vínculo de apego seguro com os nossos filhos, entendeu? A ideia era, tipo, segue mais ou menos o que tá aqui e você vai de lambuja ganhar um vínculo de apego seguro com seu filho, entendeu? A gente vai entrar em detalhe em cada um deles, mas não nesses baby bees especificamente, porque eu prefiro os 8. Tem 8. Por isso que é book mesmo que eles têm. Começa a inventar capítulo 1, 7 Bs. Capítulo 2, 8 Bs. Capítulo 9. Maravilhoso. Eu vou te explicar. É porque em 93 ele cunhou esse termo e em 94 foi criada a primeira ONG sobre criação com apego, que é a Attachment Parenting International, sacou? A API. Caraca, mentira que a API é isso. É. Vários encontros da API. Caralho, moleque, isso, cara.
Cara, você é ridículo, cara. Eu você sou real. Caraca. Só pra você entender, você que tá me ouvindo e não tá entendendo nada dessa conversa aqui, é o seguinte, eu, com todo esse meu trabalho aí de fazer as coisas, criação com apego, não sei o quê, eu me certifiquei como líder de grupo de apoio da API. Então esse cara passou anos da nossa amizade aqui, vendo eu lançando, né? Ele, inclusive, já foi em vários encontros, né? Tipo, da API. Não, ó, encontro da API. E agora ele entendeu o que significa API. Gente, que triste Ele isso. nunca se perguntou, nunca veio me perguntar, tipo, cara, o que é Tem de isso? paternidade, então é um encontro de pais. Na verdade, é paternidade não, pais. Isso aí. Esse homem, Que sempre pai foi e mãe, misto, né? É. Então, pois é. Então, vamos lá. No ano seguinte, então, que nasceu esse Attachment Parent, veio a Barbara Nicholson e a Lisa Parker. Olha, eu não tô nem colando pra falar desses nomes, hein, Tô cara? vendo. Tá vendo que, porra, tem Os nomes tu não colou, tu colou só a parte ali da explicação. E aí elas fundaram a API e começaram a divulgar isso mais fortemente. Fizeram um livro também, que é um livro incrível, que depois nas indicações eu vou dar como referência. E elas começaram a divulgar isso através da criação de grupos de apoio, né? E, obviamente, massivamente nos Estados Unidos, porque isso tudo nasceu lá, né? Então, vários grupos de apoio gratuitos para pais e mães, não sei o que, falarem, discutirem e aprenderem. Só que quando elas fundaram, elas lançaram um livro que é Attached at the Heart, que é tipo apegado ao coração. E aí elas lançaram os 8 princípios da criação com apego. E tipo, não tinha mais essa palhaçada de B, sacou? De que bom. baby, blá, 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 entendeu? E o interessante é que esse 8, na verdade, eu vou falar qual que é o extra, sacou? É tipo um bônus, né? Tipo, bônus! Você ganhou mais um, sacou? É B de bônus. Não te quer se trocou de paz. Então, beleza. Então, assim, a ideia principal agora é a gente passar por esses 8 princípios e você vai entender como é que a gente pode, na prática, criar esse vínculo de apego seguro com os nossos filhos. Beleza? Legal. Princípio 1. Então, seguindo essa linha, o primeiro princípio é preparando para a gestação, nascimento e criação, tá? É complicado, mas é tipo todo o trabalho prévio. Antes de nascer é o que está nesse princípio daqui, tá? E eu vou usar esse tempo que eu tenho aqui para explicar sobre criação com apego para ajudar... tipo escutar o paizinho antes de ter o filho nascido. Essa galera toda aí tá no primeiro princípio, que ouve a gente, né? Tipo, não tem filho, não tem nem plano, você já tá aí no primeiro princípio, já tá no caminho bom, entendeu? Tá melhor do que eu, porque quando tava esperando o Dante, eu não tava prestando atenção nisso não, entendeu? Então, o 1 pra mim já morreu ali. Qual é a ideia desse princípio, tá? A ideia dele é a gente colocar assim, num papel a importância que tem, que é a gente olhar, tipo, usar o período ali que aquele bebê está sendo gerido, né, pela mãe, usar esse tempo pra gente olhar para nossas próprias infâncias, fazer aquele balanço, entender e conversar entre, né, tipo, com o parceiro, com a parceira, quais são as ideias que você tem para criar seu filho, para evitar discordâncias e brigas lá na frente. Então tem todo esse trabalho de preparando ali. Beleza, fracassei miseravelmente. É também um princípio, obviamente, que fala dos benefícios de você ter um parto normal, né? Um parto de via normal do bebê, porque tem todos os benefícios lá do trabalho de parto, dos hormônios que são liberados na mãe, no bebê, e como que isso facilita essa criação inicial do vínculo, não que seja determinante pro resto da vida, né? Então, isso é uma coisa que é legal a gente falar, porque tem muito preconceito com relação à criação com apego, porque as pessoas acham que é um livro de regras, tá ligado? Então, tipo, não, você tem um checklist aqui, eu tenho que fazer essas 8. Não, você não tem que fazer essas 8, você tem que pegar o que é importante. É tipo uma caixa de ferramentas, sabe? Essa aqui faz sentido pra mim, essa aqui faz sentido, eu vou usar isso daqui e vou criar ali minha relação com os meus filhos. Pergunta importante. Esses pontos citados são... Eu vou usar a palavra comprovados, mas não sei se é a palavra certa. Com evidências. Sim. Isso é uma parada muito... Isso é uma das paradas mais maneiras que eu gostei do livro da Barbara Nicholson e da Lisa Parker, é que, tipo, ele é recheado de referências a estudos científicos que apontam os benefícios do parto, os benefícios do baby wear, os benefícios do contato físico e não sei o que lá. Então, tipo assim, no final tem uma resenha com uma porrada de paper, de artigo e de livro que elas indicam para comprovar aquilo que elas estão dizendo. Então é uma parada ali muito legal que é de apontar o que tem de estudo científico relevante, tá? Então, voltando então a esse lance que muita gente tem preconceito com a criação com apego, e uma delas é, tipo, achando que, bom, não, você só pode criar um vínculo de apego seguro com seu filho se a mulher pariu. E não tem nada a ver, sacou? Isso é um dos pontos que contribuem para a criação desse vínculo, tipo um chute inicial,
sabe? Agora, você quer dizer, sei lá, que se você adotar um filho, você não vai poder criar um vínculo de apego seguro? É óbvio que não. Não faz o menor sentido. Se a mãe decide, por N motivos, que ela quer ter uma cesariana, tipo, cara, não tem o menor sentido. Inclusive, o livro da Barbara Nicholson, da Lisa Parker, ela tem uma seção que fala assim, olha, como você pode ajudar a criar esse vínculo já durante o nascimento do seu filho se você faz uma cesariana. Então, tipo, tem tudo lá. É porque, assim, as pessoas elas tendem a pegar certos estandartes e usar isso para oprimir as outras pessoas, né? Tipo, mas, assim, se você olhar aqui a grosso modo, quer dizer, se você olhar a fundo, você vai ver que, tipo, você pode criar. A gente só tá falando sobre vínculo, não é sobre regras, entendeu? Não, eu tô assimilando, tá? Ok. Princípio 2. O segundo, lembra um pouco o segundo B lá do Dr. Seuss, que é o alimentando com amor e respeito. O que isso significa? Significa da gente entender que a parte também da alimentação com os nossos filhos também é um momento da gente criar ou fortalecer um vínculo, tá? Faz sentido, né? Agora, o problema é que muita gente acha que isso significa que a outra regra é que para você ter um vínculo de apego seguro, a mãe precisa, por exemplo, amamentar o filho. E a mãe que não amamenta, por N razões, independente de quais sejam, ela nunca vai conseguir ter um vínculo de apego seguro. Isso é uma falácia. Não existe isso, entendeu? Não existe. Até porque a gente não, tipo, ao contrário lá do Dr. Seuss que usava o B de breastfeeding, que é a amamentação, aqui você já não fala de breastfeeding, você fala exatamente de que, olha, é alimentação. Então, tipo, é óbvio que a gente entende, tem N, né, estudos científicos que mostram os benefícios dos hormônios que a mãe libera quando está amamentando e que isso ajuda a criar o vínculo com o bebê e que isso é maravilhoso, que esse é um ótimo momento para você fortalecer o vínculo com o seu filho. Ok, entendeu? Isso é importante sim, isso tá tudo dentro da criação com apego. Mas isso não é, tipo, uma regra, entendeu? E tanto que, de novo, dentro dos estudos de criação com apego, você tem vários momentos que você faz referência de como você pode utilizar o momento de dar mamadeira, por exemplo, para o seu filho. Se você for uma pessoa que dá mamadeira para o seu bebê, como que você pode usar isso para criar um momento especial de vínculo com o seu bebê, entende? E muita gente acha que não. Se você dá mamadeira, você vai ser demonizado, você nunca vai ter um vínculo de apego seguro. Isso é mó caô também, entendeu? Gente, é muito louco esse negócio. O mundo é muito louco, né, cara? Mas, então, olha, uma coisa legal pra falar sobre mamadeira, que assim, existe toda uma outra galera que iria crucificar a gente por só estar falando de mamadeira, né? Não, é amamentação, você não pode dar mamadeira, se você não pode amamentar, então tem que dar copinha, tem que dar um monte de coisa, tem um monte de outras alternativas até você chegar na mamadeira, eu entendo. Mas a gente tem que entender que tem uma escolha aí. Se a mãe e o pai escolherem dar mamadeira, ok também, tá ligado? Mesma coisa que chupeta. Se for uma decisão informada, você sabe o que vai acontecer, o que você tá assumindo ali. Quando você toma essa decisão, cara, ok. Como é que é chupeta em inglês mesmo? Pacifier. Pacifier. Então, que o nome tipo só acalmador. fala, se você não vai dar chupeta, segura o BO também. Puta que pariu, que BO, hein, meu irmão? Agora que eu tô aqui com a Maia pequenininha, tô relembrando esses momentos, ela chorando, e assim, a bichinha tem uma potência vocal. Nem todas as famílias têm estrutura pra conseguir criar o filho sem a utilização da chupeta. Assim, é possível criar sem e é possível criar com também. Isso, entendeu? É uma decisão informada. A gente optou por não fazer, ok. A gente conseguiu sobreviver os 2 primeiros, a gente acha que a gente vai sobreviver a terceira aqui. Mas tem gente que não, e ok também, sabe? Tipo, vamos parar de usar, inclusive, se você tá ouvindo a gente aí, você usa a criação com apego pra julgar outros pais e outras mães, porra, para de fazer isso, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com o rolê que a gente tá falando aqui. Tá? E quer ver, por exemplo, uma coisa... Nossa, lacrou. Voltamos na quinta série agora. E tanto que tem uma parada muito interessante que a gente pode falar aqui, que é assim, vamos pegar aqui a criança que mama mamadeira. Então vamos lá, mamadeira. Eu tô sacaneando, mas eu fui esse cara aí. Aí, ó, tá vendo só? Que julgava as pessoas, falava que, não, se você está totalmente errado, eu tô totalmente certo. Tá vendo? Todos nós fomos em algum momento, né, cara? É. Faz parte do nosso crescimento pessoal. Então, fique tranquilo. Não vamos bater tão pesado em nós mesmos do passado. Então tá bom. Então, assim, voltando a esse lance da mamadeira, tem um negócio legal que elas falam, que é o seguinte, ao invés de você, porque assim, é muito sedutor quando você tem um bebezinho que já começa a ficar um pouco maior, lá com seus 7 meses, 8 meses, tá com a mamadeira, já consegue segurar sozinho a mamadeira e, sei lá, ficar sozinho numa cadeirinha tomando mamadeira e você acha que aquilo é o cúmulo da independência. Cara, não faz isso, sacou? Se você tá dando mamadeira, pega e bota o bebê no seu colo, como se ele estivesse ali na posição de amamentar. Coloca ele no seu braço, tenha aquele contato, faça aquilo ser um momento especial. Olhe nos olhos do bebê, canta pro bebê. Da mesma forma, você sabe, você não precisa, não é porque você não tá dando peito que você... E isso funciona pro pai também. O pai não tá dando peito, tá dando mamadeira, ele pode estar pegando, botando o bebezinho ali, embalando e dando a mamadeira, sabe? Sim.
E ok, e aí você tá usando esse momento pra vincular com o seu bebê. Fica a dica, pai. E assim, não fica só nessa parte, né? Então a gente tem que entender que a criança depois vai passar pela fase de introdução alimentar e que existem formas gentis de fazer isso e que a criança depois vai se alimentar sozinha e a gente pode continuar mantendo esse momento do almoço, da janta, da refeição como um momento de paz e de comunhão, não comunhão religiosa, mas de você estar ali entre família, conversando e que seja um momento de fortalecer vínculos. É uma coisa que a gente faz pouco hoje em dia, inclusive, né? Porque, eu vou até botar uma foto minha dando comida com a Eva, que eu comia com ela na mesma mesinha dela, mesinha de criança. Eu com prato de comida, ela com prato de comida. Ai, que coisa bonita. Pega aí a foto pra gente postar lá no Tricô. Lá no Instagram do Tricô vai ter essa foto. Fechou. Então, assim, é um momento... Porque hoje, assim, tem televisão, tem celular, você come com o celular na mão e você come com um bebê vendo TV, sabe? Tipo assim, você podia muito bem não estar fazendo essas coisas todas e usando esse momento também pra se vincular com o seu filho. É sobre isso que a criação com apego fala muito mais do que o tipo de comida que você vai dar. Muita gente acha isso também. Pô, muita gente manda essa pergunta assim, né? Tipo, o que a criação com apego diz sobre sobre dar bolo antes dos 2 anos de idade pro bebê? Eu falo assim, cara, não fala porra nenhuma disso, não tem nada a ver. O que a criação com apego fala sobre chupeta? Meu irmão, não fala, sabe? Não é isso, sacou? Não é sobre isso. A criação com apego vai falar sobre as 225 mil culturas pelo país e vai falar exatamente sobre essa região, se deve ou não dar aquele tipo de comida. Exatamente. Você tá na Índia e vai estar explicando se deve ou não dar pimenta ou canela. Exatamente. Então, tipo assim, é uma parada muito mais focada no vínculo em si do que na vida da criança e o que ela ingere ou deixa de ingerir, ok? Princípio 3. O terceiro princípio da criação com apego é, pra mim, o pilar mais importante de todos eles, que é o respondendo com sensibilidade, que é o equivalente lá ao belief, não sei o que lá, baby cry, lá do Dr. Sears. Ou seja, em resumo, entenda que o choro do bebê é importante, sabe? Tipo, é o lance que a gente para e desfaz toda aquela construção social que a gente tinha do bebê chorando, que significa que o bebê é manhoso, ou que o bebê está querendo manipular os pais e as mães. Toda aquela coisa horrorosa que a gente construiu na nossa cabeça ao longo da vida, a gente desconstrói e entende que o bebê que chora é a única forma que ele tem de se comunicar e de pedir ajuda. Então, a gente vai sempre tentar dar o nosso melhor para atender aquele bebê que chora, seja de manhã, seja de noite, inclusive. Ou seja, é aquele lance do não deixar o bebê chorando para dormir, essas paradas todas, levar em consideração o choro do bebê, não falar que não é nada, não silenciar. E se você lembra bem, qual que era? O evitativo, lembra? Uhum. Uma das posições que você tinha tipo de interação do cuidador com o bebê era isso, quando você silenciava e você não acolhia o choro. Então a gente aqui quer fazer diferente. E é por isso que a gente leva em consideração. No caso, faz passou, foi nada. Não foi nada, não vou parar de chorar, senão vou te dar motivo pra chorar. Todas essas coisas que a gente já ouviu muito na vida, né? Então, assim, é aqui que a gente desconstrói e pra mim é o mais importante de todos. Aqui, tipo, esse é um que não tem muito o que fazer, sabe? Você pode escolher dar ou não mamadeira, você pode escolher, qual a via de parto que aquele bebê vai nascer. Agora, se você vai acolher ou não, cara, se você está procurando construir um vínculo de apego seguro com seu filho, uma relação em que você tem uma relação afetiva, você tem que acolher o choro do seu filho. Isso aí, tipo, não tem discussão. Pra mim, de todos eles, é o único que não tem discussão. Beleza, é basicamente isso daí. Princípio 4. Bom, o quarto é o equivalente lá ao baby wearing do Dr. Sears, que é usando o contato afetivo. Então é aqui que a gente vai falar sobre a importância de você ter o contato pele a pele, não só de você carregar no sling, tipo, e muita gente acha isso, não, mas eu faço criação com apego, mas não tá funcionando, eu carrego meu filho no sling, então, tipo assim, o simples fato de você carregar o teu filho no sling não te garante que você tá com uma relação saudável e segura com o seu filho, sacou? Não faz... É uma das coisas que ajuda, mas se você ignora o choro do seu filho, se você deixa ele dormindo até chorar, você não vai estar criando uma relação segura com o seu filho, sacou? Só pelo fato de você estar carregando no sling, só porque isso virou moda ultimamente, entendeu? E tipo, ok, é um negócio extremamente importante, eu adoro carregar os meus filhos no sling, você também já usou bastante, né? Então, assim, é uma parada muito gostosa, você tá ali no contato, a criança, tipo, tá protegidinha ali, faz todo sentido, mas esse princípio não fala só sobre isso, ele fala da importância do toque. A importância de você dar colo pro seu filho quando ele pede, de não achar que isso é manha, que ele tá te manipulando, que ele nunca vai sair do seu colo, de você entender que isso é uma necessidade também do bebê e que se a gente tá criando uma relação de confiança, a gente tem que atender essa necessidade também. Princípio 5. Bom, o quinto
ele vem já pra derrubar a porta, né, cara? Ele é o mais polêmico, eu diria, de todos aqui, que é o garantindo um sono seguro, física e emocionalmente. Conte-me mais. Então esse princípio aqui, ele vai falar basicamente sobre como que os bebês, eles têm as mesmas necessidades que precisam ser atendidas de noite, também de manhã. Quer dizer, o contrário. Peraí, tô confuso. As mesmas necessidades que o bebê tem de manhã, que tem de manhã, ele também tem de noite e elas precisam ser atendidas. É cansativo pra caramba? Sacou? Você pegar bebê no colo, trocar fralda e dar carinho, e dar peito ou dar mamadeira. Você fazer isso tudo, eu sei que é muito cansativo. Eu já tô vivendo isso pela terceira vez. Eu sei muito bem que essa porra é cansativa. E obviamente pra mãe que amamenta é muito mais cansativo do que pro pai, né? Vamos botar bem claro aqui. Mas é importante a gente entender que todas essas ferramentas, desses best-sellers aí no nenê da vida, essas encantadoras de bebê, de serpente, né, encantadora de cavalo e de bebê que encanta todo mundo e quer fazer com que todos os bebês caibam numa caixinha, todas essas tabelas malucas que definem quantas horas por dia o seu filho tem que dormir obrigatoriamente, tudo isso a gente deixa isso de lado e entende que o bebê tem necessidade sim, e se a gente tem que atender essa necessidade ao longo do dia, por que não quando o sol se põe também? Não é verdade? É verdade. E aí que vem a cama compartilhada como uma das alternativas pra gente fazer isso, né? Então, quem escutou aí direito, alternativa. Alternativas. Não é obrigatório. Não é obrigatório. E também o chamado co-sleeping, né? Que é tipo, a cama compartilhada é quando você dorme na mesma cama, obviamente. E o co-sleeping é quando você compartilha o sono, digamos assim, quando você tá no mesmo ambiente com o seu filho. Então ele tá no Moisés, eu tô naquele minha cama. Ou ele tá, tipo, naquele bercinho, o Berto fazia muito isso com o Noah, né? Tipo, Sim. Acho que faz até hoje ainda, né? O berço colado na cama. O berço coladinho ali na cama. Então, tipo assim, dele, a área dele. Exatamente. Então, assim, a ideia é você estar próximo pra facilitar, inclusive, a sua vida, né? Tipo, de atender as necessidades daquele bebê. É muito mais fácil. Vamos botar assim, de cara, é muito mais fácil. E eu não vou me adentrar, acho que a gente fez um episódio sobre cama compartilhada, não fez? Não Ou eu tô maluco? Lembrando. A gente já falou várias vezes. A gente já Agora, falou. um episódio sobre isso eu não tô lembrando. Enfim, se você tá ouvindo a gente aí, se você gostaria que a gente conversasse mais sobre isso, falasse sobre, né, as orientações de segurança para dormir, para o sono, falasse, enfim, dos impactos que acontecem quando você expõe o seu filho a sessões de choro controlado, a gente fala aqui, faz um episódio sobre isso, enfim. Se você achar que vale a pena, deixa nos comentários ou manda e-mail pra gente que a gente pensa em fazer isso, tá bom? Só não xinga a gente. Só não xinga a gente. Se xingar, a gente não vai fazer nada. Não, mas inclusive, isso é curioso, porque ontem, ou seja, o dia anterior à gravação desse podcast, eu gravei uns vídeos pro canal e eu gravei um vídeo sobre treinamento de sono. Então, na hora que sair esse episódio, eu não sei se vai ter saído já, mas, enfim, fica de olho no meu canal no YouTube que vai sair um vídeo aí. Em algum momento da vida vai sair um vídeo sobre treinamento de sono e eu explico mais em detalhes o que acontece. Então, é legal a gente entender isso, que são necessidades. De noite, o bebê também tem necessidades e a gente tem que atender essas necessidades. As maneiras que facilitam a nossa vida é essa. A gente dormir perto do bebê ou dormir na mesma cama, seguindo, obviamente, as orientações de segurança para a cama compartilhada, que tipo, não é qualquer um que pode fazer. Se você tipo, é fumante, se você usa remédio controlado para dormir, ou se você é obeso mórbido e isso afeta os seus padrões de sono, obviamente você é desaconselhado, desencorajado. Você é desencorajado a praticar a cama compartilhada. Mas também existem todas as outras orientações para você poder praticar isso de uma forma segura. Tanto que o nome desse princípio é garantir um sono seguro física e emocionalmente. Então a gente está falando das duas coisas aqui. Não pode abrir mão de nenhuma das duas. Tá legal? Muito bom. Faz sentido? Sim. Puxando aquele gancho que você falou, de que, tipo, é uma alternativa só, isso é outra coisa também que muita gente fala que a criação com apego é um checklist que você obrigatoriamente tem que fazer cama compartilhada para ter um vínculo de apego seguro. Não tem nada a ver uma porra dessa, entendeu? Você pode, inclusive, não querer fazer nenhuma delas, isso não faz sentido pra você, a cama compartilhada não funciona pra você e pra sua família, e ok, sabe? Ok. O bebê pode até dormir no berço dele, no quarto dele, não tem problema nenhum. O lance é que você é bastante aconselhado, se você tá buscando criar essa relação de segurança com o seu filho, que você vá lá atender ele sempre que ele chorar, entendeu? E você, tipo, bota uma babá eletrônica ali,
Ele chorou, você vai lá e pega todas as vezes que ele chorar, você vai lá. E não, tipo, você vai dormir e se ele começar a chorar, você não, deixa aí que vai ficar umas 2 horas chorando, daqui a pouco ele para de chorar, sacou? Chorar só na esteira, mas daqui a pouco ele mas assim, se cansa e dorme sozinho. Existem técnicas pra isso, sacou? De condução de choro. E, porra, cara, isso eu me lembrei do vídeo que eu fiz ontem, eu falei muito sobre isso também. Isso tá me dando um ódio mortal, que as pessoas estão começando a criar, por puro marketing essa merda, a criar um vínculo, tipo, vínculo até é uma palavra oportuna de usar. Estão tentando criar uma ligação e falando que agora os treinamentos de sono, as pessoas que fazem consultoria de sono e apresentam métodos de sono, elas estão também alinhadas com a criação com apego. Porra nenhuma! Tá me ouvindo? Porra nenhuma! Para com essa porra! Isso é uma sacanagem. Não existe, né? Tipo, pior que não existe nenhuma associação da criação com apego pra chegar lá, porra, para com essa porra, né? Para com essa porra, vou te processar. Então, assim, não existe, tipo, tudo terra sem lei essa porra, tu pode falar o que você quiser. Mas se você tá me ouvindo e alguém já falou isso pra você, não tem nada a ver. Tanto que, tipo, a primeira vez que falaram sobre isso lá, que foi o Dr. Sears, ele meteu logo um Beware of Baby Training, sacou? Tipo assim, toma cuidado com essa porra, que isso aí é cilada, Bino. Então, basicamente, essa é a tradução do Beware. Lá no início já falou. Entendi. Quando ele fundou a criação com apego, né? Botou lá todos os 7 Baby Bees, ele já falava sobre isso, que o Baby Training é uma parada que, tipo, não é pra gente criar vínculo de apego seguro com os filhos. Agora é importante também a gente dar aquela empatizada, que é o seguinte, eu sei até melhor do que o Vitor que, tipo, meu irmão, cuidar de filho, né? Tipo, terceira vez que tô fazendo por isso. Filho que chora de noite é cansativo pra caralho mesmo. Eu posso dizer que eu dei sorte. Aí vim até hoje, a gente faz cama compartilhada. Dorme direto. Cara, direto. Aí você é abençoado. 2 horas por noite. Você é abençoado. Assim, a gente passou por tretas diferentes em cada 10. filho. A gente passa, assim, por tretas diferentes em cada... Não, porra, pra caralho. Se eu quisesse, eu poderia dormir 10 horas. Mas não, fica jogando Brawl Stars no celular. Tô vendo sério. Mas olha só, eu já tô passando pela terceira vez com isso, são tretas diferentes em cada um, né? Cada criança tem uma treta diferente de sono, e eu sei muito bem o desespero que dá quando você está em privação de sono, quando você não está dormindo. Eu já vi a Anne também desesperada quando o Gael passava por algum salto e ela simplesmente não conseguia dormir porque ele passava a madrugada inteira grudado no peito dela. Porra, eu lembro. É desesperador. Eu lembro de fora, né? Não então, vi nada. Eu consigo imaginar como que é desesperador essa porra. E você, as primeiras 48 horas de vida da Maia, eu e a Anne, a gente não dormiu praticamente, sacou? A gente dava mini cochilos porque ela chorava pra caralho. E aí eu me lembrei muito bem como é que é essa sensação de privação de sono. É uma foda, porque inclusive no dia seguinte, às 5h30 da manhã, às 6 horas da manhã, os meninos estão acordados, entendeu? A Anne continuava dormindo com a Maia, dava uma esticada, e eu desci, mas assim, essa sensação é a sensação que você acha que você vai morrer literalmente. E assim, eu acho até que tem pessoas aí que não dormem, né? Tipo, esses japoneses coreanos ficam jogando aí durante uma semana, acabam morrendo por falta de sono. Tem uma parada dessa? Tem. Então assim, eu sei que é uma parada bizarra mesmo, afeta o raciocínio, é uma merda, e você fica desesperado, e aí você quer qualquer coisa que vai resolver seu problema, e tipo, chega uma parada dessa assim, não, treinamento de sono aqui vai resolver teu problema, você abraça e acha que é a solução da vida. Então eu não julgo as pessoas que fizeram treinamento de sono com seus filhos por desespero, sacou? Eu entendo perfeitamente o que levou essas pessoas a fazer isso, esses pais, essas mães, e eu entendo perfeitamente. O que eu acho muito escroto é as pessoas venderem essas paradas para pais e mães desesperados, cobrar dinheiro, sacou? E pior ainda, querer alinhar isso com a criação com apego, porque já sabe que muita gente fala que isso é um negócio perigoso, mágica, que é um problema e que vai vender, sacou? Então esse é o meu problema, eu ataco a ideia do Baby Training e nunca os pais que decidiram fazer isso com seus filhos. Então que fique bem claro aqui que eu não tô atacando ninguém, tô atacando o método, que é um método desgraçado, que, tipo, nunca devia ter sido criado essa porra. Todo mundo devia estar falando desde sempre, não, vamos fazer uma criação com apego aqui, vamos fazer uma cama compartilhada, vamos fazer isso, inventa outra coisa, mas não bota a criança pra chorar, cara, pra dormir, que é uma sacanagem. Você botar a criança pra chorar, pra dormir, pra ela aprender a dormir, como se ela não soubesse dormir. Todo mundo sabe dormir, cara. Como é que pode isso? Se não souber, porra, tava morto já, cara. É ser humano, a gente dorme, a gente nasce com essa porra no nosso DNA, a gente sabe dormir. O que a criança tem, o bebê tem dificuldade de fazer, na verdade, é de se acalmar pra entrar num transe do sono, sacou? De auto-acalmar. Mas isso é outra parada. E isso é super natural também. É normal que ela não consiga fazer isso sozinha. Ela precisa da gente pra dar o apoio, pra dar o afeto, o aconchego, pra ela conseguir dormir. Seja no colo, então, tipo, tem criança que só dorme no colo? Tem. Ok, sabe? Ela não vai dormir, tipo, com 30 anos no colo do pai, sacou? Então, vamos entender isso também.
E, de novo, eu não tô criticando. Se você tá ouvindo a gente aí, você passou por esse desespero fudido, ou por falta de informação, e aí, por qualquer outro motivo, você colocou o seu filho em algum esquema de treinamento de sono, eu não julgo você. Eu entendo perfeitamente o que levou você a isso. Eu julgo a pessoa que inventou essa porra desse método maldito, tá bom? Entendido. Princípio 6. Chegamos ao 6º! Eu não sei porque eu tô tão animado, né? A impressão que dá é que eu sou tipo a Hermione e só eu fico empolgado falando de criação com Eu apego. tô extremamente Você interessado. tá achando legal? Tá achando Eu tô achando maneiro? pra caraca. Ah, então tá bom, que bom, cara. Porque eu me sinto muito tipo Não, eu tô nerdzão. aprendendo pra caramba. Muito, cara, verdade obrigado. mesmo. Valeu mesmo. O 6º é o bônus. Lembra do bônus? Lembra do bônus? Entra no meio, bônus. É, isso aí, é o bônus. Ele entra no meio ali que ele é o provendo um cuidado consistente e amoroso. Ó, é tipo um enigma do Mestre dos Magos. Você tem que olhar aquilo e falar assim, caralho, o que ele quer dizer com isso? Inclusive, assim, eu nem sei se isso... Porque cabe uma vírgula interessante aqui. A tradução de todos os princípios da criação com apego da API, quem fez fui eu. Há, 5 anos, 6 anos atrás. Quando eu fiquei maluco e li tudo, eu entrei no site deles, tinha todos os princípios, assim, caralho, não tem isso em português, eu preciso traduzir. E eu traduzi. Pode ser que eu tenha traduzido errado os nomes, mas, assim, esses nomes foram os nomes que ninguém nunca... Corrigiu, nem falou porra nenhuma. Nenhum professor de inglês olhou isso, revisou, então foda-se, tá assim, entendeu? Tá até hoje lá no site deles. Então qual é o lance desse daqui? Ele não tá nos 7 Baby Bees lá, né? Mas ele significa, ele vem mais pra dizer pra gente da importância da consistência. Lembra que eu falei da consistência na época lá, quando eu falei da teoria do apego? Esse é um princípio pra lembrar a gente que a gente precisa estar presente consistentemente e que a gente precisa dar essas respostas sensíveis de uma forma consistente. Então, se o bebê chora, a gente vai lá atender. Se o bebê pede colo, a gente vai lá, pelo menos na maioria das vezes, a gente vai dar colo. Não quer dizer que você é obrigado a dar sempre. Se você, puta, eu tô fazendo cocô, tô com dor de barriga, não, chorou, tem que sair correndo. Se ele chorar um dia ali, por mais de alguns minutos, e você não consegue, né? Tipo, não é aquele desespero. Então, ok. E o bebê vai crescendo, vai virando uma criança, a gente sabe que os limites, né, de choro e de esperar e de demandar são diferentes. E ok também esperar. Mas é aquela ideia da consistência mesmo. De a gente estar presente. De você entender que você precisa de algumas horas por dia, pelo menos, para você estar com seu filho sempre. Você atender as necessidades. Você criar aquele vínculo. É uma coisa que é meio óbvia. Mas é importante a gente, né, como princípio de uma ideia maior, a gente ter isso registrado e ter isso bem claro para as pessoas, né? Para não entender que, tipo, não é só carregar no sling que você vai ter. Tipo, imagina, você passa 12 horas fora de casa trabalhando, mas quando você, nos fins de semana, você pega a tua filha, você carrega ela no sling. Porra, não é por aí, sacou? Né? E tira foto pro Instagram, né? Fechou o fim de semana. Tipo, lacrei. Então não é por aí, kid. Então a ideia desse princípio é só essa, de a gente lembrar que tem que ter presença, tá? E é basicamente isso. Princípio 7. O 7º princípio é aquele que a gente falou muito já aqui nesse episódio. É o disciplina positiva. Esse é um princípio da criação com apego. Olha que maneiro. Então aquele programa inteiro que a gente fez na última vez... Tá dentro desse. É só um pedacinho. Olha só, tá vendo? É isso aí. É tipo a gavetinha lá do MIB, sacou? Tu abre a gavetinha, é um universo, aquela porra. É isso aí. Eu tive contato com a disciplina positiva por causa da criação com apego. Então eu tava estudando tudo, eu falei, e foi exatamente isso. Eu abri a gavetinha, caraca, meu irmão, tem muita coisa aqui dentro, sacou? Tipo, um universo todo tá ali dentro. Então eu não vou nem falar muito sobre disciplina positiva aqui, porque não faz sentido. A gente tem um programa só sobre isso. Mas só pra entender, um programinha, né? Pequenininho. Que a gente gravou sozinho também de novo, né? Porque deu outra caganeira no Berto, sei lá, na época. Inclusive, a gente falou que ia fazer a continuação daquele programa e não fez. É mesmo? A gente falou isso? É verdade. Sobre o quê? Nossa, continuação da disciplina positiva. Falou? A gente ia Mas fazer pra mais. falar o que mais? Agora eu não sei. Ih, cara, vou ter que ouvir aquele programa pra saber o que a gente prometeu. Tô achando até que tô mentindo. Será que foi isso mesmo? Duvidei de mim mesmo. Vamos descobrir. Será que o Thiago está senil ou o Berto é mentiroso? Ou o Vitor é mentiroso? Boa pergunta. Jamais saberemos. Vou pedir... Cara, ó, você que tá ouvindo a gente aí, dá essa ajuda pra gente aí. Ouve lá dá um download a mais aí pra gente e conta pra gente. A gente falou que ia fazer outra ou não? Aí, não, é isso aí mesmo. Porra, o Vitor tá maluco, não sei o quê. Então fala aí que vai ajudar a nossa vida, né? Vida de pai de 3 filhos. Não vou ter que ouvir um outro episódio antigo, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Tô quase chorando. Mas enfim, pra você ver a importância da disciplina positiva, ela é um dos princípios da criação com apego pra gente entender como Eu acho que é o mais divulgado, inclusive, né?
Eu acho que é. Principalmente porque, assim, se você olhar de uma forma ampla, assim, a criação com apego, ela fala muito sobre relação com bebês, né? E por mais que a maioria dos princípios você consegue olhar um olhar da criação com apego para crianças maiores, de todas elas, de longe, o que mais fala sobre crianças maiores é a disciplina positiva. É esse princípio, né? Então, assim, é o que a gente vai poder pegar e aplicar com uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, pré-adolescentes. Que não quer dizer que os outros também não deveriam ser levados por mais adulto. Por exemplo, alimentação. Isso. Um jantar com a família, conversar sobre o dia, o que aconteceu, é um exemplo também de manter ou aumentar o vínculo. Exatamente. Perfeito. É exatamente isso, cara. Exatamente isso. Então, a gente tem que entender que não é só sobre bebês, e eu entendo que as pessoas criam essa imagem também, porque é quando a maioria dos pais e das mães tomam conhecimento da criação com apego é quando tem um filho bebê. Sim. E aí acha que tudo aquilo é aplicável pro bebê, mas não, tipo, se você entende a ideia principal, que é criar esse vínculo e fortalecer esse vínculo de apego seguro com o seu filho, isso aí deveria ser pra vida toda. Sim. Inclusive, agora, você nunca fez isso, tem uma criança grande? Pode também funcionar agora. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Exatamente. Muito boa vai ter mensagem a curvinha lá de aprendizado, de vínculo, aumenta, até que vai chegar um ponto que os dois vão estar lá coladinhos. Opa aí, que delícia. Que delícia. Finalmente, princípio 8. E aí a gente chega finalmente ao nosso 8º princípio, que é equilíbrio, igual lá o do Dr. Sears, sacou? Balance. Bid balance. Então, assim, esse aí é o princípio que lembra a gente de que, vamos botar assim, no mundo perfeito, todo mundo teria todas as suas necessidades atendidas em 100% do tempo. Só que isso não existe, né? E a gente entende que com um bebezinho menorzinho, a gente foca isso, a gente vai dar mais atenção, porque a gente sabe que aquele bebê tá em formação, ele, tipo, né, o cérebro tá fazendo sinapse, e o cara, ele é 4, então você sabe que você tem que focar. Mas é importante você lembrar que você também tem necessidade. Então, encontrar ajuda, rede de apoio, contar com, tipo, tentar equilibrar ao máximo a balança ali de trabalhos e demandas com o parceiro, com o outro cuidador daquele bebê, né? Então é importante que a gente entenda isso, entenda que a gente reconheça as nossas próprias necessidades e os momentos que a gente tem que parar para recarregar a nossa bateria, porque, tipo, não é eterno. E se você tá esgotado mentalmente, emocionalmente, você não consegue oferecer nada pro seu filho. Isso que eu ia falar. Isso aí é a história do avião, da máscara do avião. Isso aí. Conta aí essa história. É que quando o avião tá caindo lá, naquele desespero máximo, todo mundo feliz e contente gritando, o que você faz? Feliz e contente não, cara. Deixa eu dramatizar aqui. Você bota a máscara em quem primeiro? Você bota a máscara em você mesmo, para depois você poder ajudar seu filho. Se você bota a máscara no seu filho e acaba o ar, despressuriza e você não consegue respirar, o que acontece? Seu filho fica desprovido de segurança e você tá lá desmaiado. Exatamente. Então você põe você primeiro, depois você põe no seu filho. Você mantém a sua segurança e sanidade, depois para você proporcionar uma segurança e sanidade ao seu filho. Perfeita analogia. Você é incrível. Só o desespero que não foi. Não, só o alegre e feliz que ficou meio estranho, mas tudo bem. Bom, então é isso de princípios que eu tenho pra vocês por hoje. Essa ideia, então, de novo, essa ideia que a gente tem de colocar em prática como criar esses vínculos com os nossos filhos, entendeu? Como você falou anteriormente, pelo que eu pude ver também de todos esses 8 métodos, se é que eu não esqueci nenhum, o 3, o 4, o 6, o 7 são os principais. Não, você tá de sacanagem comigo, né? Ah, você tá falando isso sério? Né? Sério mesmo? Eu não faço a menor ideia do que é o 3 e o 4. O 7 eu sei que é disciplina positiva, o resto eu não sei, porra. Ó, eu vou falar os que não são. Os que eu fracassei miseravelmente. Tu tá desqualificando os princípios só porque você não... então tá certo. Então vai lá, fala aí. Não, sacanagem, tô de onda. Mas acho que o 3, por exemplo, que fala muito da relação e do acolhimento da criança. É o principal pra mim. É muito importante para fazer justamente aumento de vínculo, a parte de disciplina positiva, que também você trata mais ele de igual para igual. Uhum. Não rola aquela superioridade, afastamento. Tem o logo depois do 4, é aquela difícil pra caraca que eu não lembro. Que isso? O consistente? E o consistente, exatamente. Tá. É que ele tava tentando levar a frase absurda que eu não entendi. Porque é minha hora tentando entender. Aí eu resumi em consistente. Eu gostei disso, consistente. Acho que é provendo cuidado afetivo consistente, sei lá, cara. Eu não lembro cara, que eu traduzi. Difícil, cara. Eu traduzi essa porra 5 anos atrás, cara. Se ninguém nunca ofereceu uma alternativa melhor. Provendo cuidado consistente e amoroso. Difícil esse negócio. Isso também achei bem importante, você ser consistente, não deixar a criança alucinada. Meu Deus, o que eu faço agora? Se eu fizer isso, ele vai ficar feliz ou triste? Vai gritar ou vai... É, basicamente isso. E esses tipos de vínculos são muito
eu acho que são bem importantes pra você criar bem uma pessoa. Aí tem outros que realmente são importantes, não devem ser negligenciados, mas não vejo como essenciais. Por exemplo, fazer a cama compartilhada, por exemplo. Não necessariamente. Mas é que tá, tu já tá usando aí preconceito. Preconceito. Você tá generalizando, porque não é cama compartilhada. Eu sei isso, exatamente. Então, porque assim, do jeito que você tá falando, então, tipo, não, tá de boa deixar o bebê chorando pra caralho aí pra dormir. Não, então, eu ia chegar nesse ponto. Então vai lá. Então vai lá. Que não necessariamente você precisa fazer a cama compartilhada. Eu faço só pra deixar claro. Mas você não precisa fazer a cama compartilhada. Sim. A questão é só você acolher a criança no momento do choro. Ela pode estar em 3 andares acima. Se ela chorou, você sai correndo lá. Na sua mansão, você pega o seu elevador, vai lá. Vai lá, atende. Bota pra dentro na cama, em berço de ouro, bota lá na caminha, talvez até com uma madeira, não importa. E volta a dormir na sua cama de elevador. Com leite e amêndoas. De carrinho de golfe. O importante é você atender a necessidade da criança. E não achar que é birra de uma criança de 6 meses. Exatamente. Essa que é a ideia. Então, esses pontos de relacionamento eu acho bem fundamentais. São alicerces, eu acho, pra você manter o vínculo. Achei bem legal. Pô, legal, cara. Gostei dessa sua análise aí. Muito obrigado. É porque é isso, né, cara? É entender que isso é muito mais tipo uma caixa de ferramentas mesmo do que um manual de regras. Você escolhe aquilo que faz sentido pra você. Não, isso aqui realmente é importante pra mim. Tipo, tirando esse lance do choro. Não, acho que baby wear é uma parada que é importante pra mim, então vou ficar carregando meu filho no sling. Beleza. Agora, se você não quiser, se você não gosta, nunca se deu bem, nunca consegui amarrar um rap. É difícil pra caralho mesmo amarrar rap, cara. Não é fácil, não. Eu não vou conseguir me vincular com meu filho? Claro que vai, carrega o seu filho no colo. É só porque no rap você vai ter os 2 braços livres. Se você carregar o seu filho no colo, você não vai ter. Sim. Mas só por causa disso, entendeu? Na parte da alimentação, muitas vezes a criança entra na creche de manhã e é pega de noite. E você provavelmente não vai estar nos momentos das refeições principais. Mas isso é só um ponto que vai te ajudar no teu vínculo. Não é o mais importante, não é o principal. Exatamente. Então tem todos os outros que você pode utilizar para criar esse vínculo. Tá ótimo. Amei essa sua conclusão. Muito obrigado. Acho que... Eu prestei atenção. Você não estava jogando videogame, como você sempre joga na gravação. Exatamente. Aqui tem o Humberto, né, pra cobrir. Bom, então acho que é isso. Tá, então acho que deu pra falar bem aí, né? Falamos pra caramba já. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa pra gente nos comentários também. Fala pra gente aí, manda mensagem na rede social que você quiser. A gente é Tricô de Paz em todas as redes sociais, então manda um alô lá, fala assim, não, gostei desse tipo de episódio, mais teórico e tal, vamos fazer mais assim. A gente faz, não tem problema nenhum. Indicações supimpas! E nas nossas indicações supimpas de hoje, o que você trouxe, Vitor? Fez o dever de casa? Fiz dever de casa. Tenho duas indicações. Diga aí. Talvez 3, mas eu lembrei de 2 agora. Talvez a terceira venha, né? Talvez ela venha inspirando aqui. O que acontece? A primeira indicação é indicar o podcast do nosso amigo Cristiano Barba, que é o Benzina no Meião. Benzina no Meião. Benzina no Meião. É um podcast novo. Tem 10, 11 episódios nesse momento da gravação. E falam sobre... São 2 malucos conversando sobre assuntos do mundo. É bem legal. Tipo, comentando notícias da atualidade, essas coisas? Exatamente. Legal. Assistindo um filme, comentando sobre o filme, falando besteira. É muito, muito bom. E os caras são muito inteligentes. Ele e o Orlando. Eu esqueci o sobrenome do Orlando. Orlando? Bloom? Já era. Bloom não é. Eu sei que não é. Não lembro seu sobrenome. Mas é um cara puta inteligente. Ele é doutor. Legal. Antropólogo. É foda. É muito maneiro. E Porra, é muito, bom, muito, bom. muito maneiro. E é bem diferente. É um podcast um pouco diferente do Mas convencional. é um podcast que tem o seu próprio feed ou ele tá dentro do... Na verdade, ele tá... Tem o próprio feed. Ele tem o próprio feed? É, porque eu só... Benzina no Meião. Porque Ele eu só é vejo ele dentro do Teologia de Boteco, que é o podcast principal. Não, ele tá fora. Tá, beleza. Benzina no Meião. Fica a dica. Ótimo. Qual é essa segunda? Tem um filme que eu achei muito interessante. Inclusive, eu tive que ler um pouquinho dele depois que eu vi que tinha algumas mensagens, algumas camadas. Tipo cebolas. Aham. E eu não tinha Tipo captado. cebolas? Tipo cebolas. Não, as cebolas têm camadas, não as camadas são tipo cebolas, entendeu? Entendeu? Aí o que acontece? Tá no Netflix. Aham. Tempo Compartilhado. É muito legal o filme. É um filme mexicano que ele mistura comédia, drama e horror. Mas não horror no sentido Gore. tradicional. Ele é horror pela sensação que ele te passa. Muito legal. De cagaço, de tensão. Não tem nenhuma parte de sustinho ainda não, gente. Mas você fica meio cagaço. É legal pra caraca. E a sinopse dele já é
tanto quanto chamativa. Eu não posso falar porque eu posso dar spoilers, mas eu indico porque falam... Peraí, você não pode ler a sinopse e não dar posso. spoiler? Calma aí. Porra. Pedro está cada vez mais intrigado. Opa. Ele acha que os vários contratempos que enfrenta com a família no resort, em férias, fazem parte de um plano sinistro. Será? Esse será tá na sinopse ou foi você que falou? Não, tá na sinopse Tá. mesmo. Inclusive, essa sinopse que me fez o filme. E é um filme muito legal, muito bem falado, e fala um pouco sobre o comportamento do homem. Olha. Eu não vou dar mais sinopses, porque pode ter spoilers. Mas eu achei bem legal. É muito bom. Vale a pena ser assistido. Eu não sei se eu vou conseguir convencer a Anne de ver essa porra por causa da parte do horror. Não tem medo, não cara, tem sustinho. ela não gosta de ver nem Stranger Things. Porra, aí fudeu. Entendeu? Não, aí tá de Esse é o sacanagem. nível de aversão a terror que ela tem, sacou? Esse filme você fica incomodado. Eu não tenho a palavra em português conhecida pra explicar minha sensação de Pô, tensão. então dá uma de Eu Thiago fiquei Queiroz aí e fala qual é a intrigado. palavra em inglês. Não, fudeu, mas ainda, né, porra? Entendi. Eu achei que você tava fazendo um... Não, só pra mim essa palavra eu só consigo... Pra mim essa sensação é bom, entendeu? Você fica incomodado e meio com mal-estar assim, tipo, caraca, e agora? Entendeu? Eu não sei explicar, entendi. não. Eu também não sei a Eu palavra vou ter que certa. assistir esse filme só pra tentar reconhecer essa sensação. Vale. Eu gostei bastante. E depois, acabou de ver o filme, bateu aquele... Lê na internet, dá uma procurada. O quê? Deu aquele... Entendeu? Não entendi. Entendeu? Cara, você tá muito louco. Mas é o que? Procura na internet sobre coisas sobre depois o filme. que vê o filme, você procura na internet pra ler sobre o filme e tentar entender um pouco mais da mensagem que ele passou. É bem tá. legal. Então tá bom. Muito bem. Bom, nas minhas indicações hoje eu queria falar do livro, né? Dos dois livros que eu mencionei aqui no episódio, que é o Attached at Heart, Attached at Heart, da Barbara Nicholson e da Lisa Parker. É o grande livro que elas vão destrinchar esses 8 princípios e vale super a pena. Como eu falei lá, tem várias referências e várias, né, tipo, indicações de outros estudos que levaram elas a essas conclusões também. E o outro livro lá, que é o livro do Dr. Sears, que é o The Attachment Parenting Book, né? Todos eles, infelizmente, estão em inglês, não tem nenhum traduzido, mas eles são ótimas referências. Assim, o do Dr. Sears também tem algumas referências de estudos e tudo mais, assim, bem menos do que o das meninas, né? Uma senhora já de 80 anos, né? Assim, tem bem menos referência do que os livros da API, né? Que é o da Barbara Nicholson e da Lisa Parker, mas também lá tem seu valor. Vale a pena vocês lerem esses livros aí se vocês tiverem condições, tá bom? E tiverem curiosidade. Outra coisa que eu queria trazer é um podcast também, que é o Boa Noite Internet, do Cris Dias. Um podcast novo que ele acabou de lançar no final do ano passado e foi uma bela surpresa, cara. Foi uma grata surpresa descobrir que o Cris Dias está fazendo um podcast solo. Se você não conhece o Cris Dias, ele é um dos integrantes da bancada do Braincast, né? O podcast do B9 lá, que eles falam sobre, enfim, uma porrada de assuntos. E o Cris Dias, ele criou esse podcast. É um podcast diferente, sabe? Eu gostei porque ele é uma coisa nova, que a gente não vê toda hora na podosfera brasileira, sabe? É um podcast que ele tá falando sozinho com você e tem umas coisas bem roteirizadas. Ele pega um assunto e vai destrinchar aquele assunto em 15 minutos, 30 minutos, e ele vai falar sobre aquilo com você num tom de conversa, mas que você percebe que tem uma cadência de roteiro ali, sabe? E tem um cuidado de trabalhar esse episódio. Não é só ele sentando, como é o Braincast, que ele senta com mais 3, 4 caras e vão ficar falando durante 1 hora sobre um certo assunto. É bem diferente, não é um negócio que você vê toda hora aí pela podosfera, eu acho que vale a pena conhecer. Boa Noite Internet, do Cris Dias. Ouvirei. Recadinhos do Tricô. Bom, então nos recadinhos do Tricô de hoje, você já entendeu, né? A gente está tentando fazer essa mudança aí, a gente tem algumas respostas já vindas da nossa pesquisa de ouvintes do Tricô, e ela é uma das mudanças que a gente queria implementar já para esse novo ano, que estamos aqui abrindo agora, 2019. Então, se você gostou desse tipo de mudança, deixa pra gente nos comentários, em qualquer lugar, em qualquer rede aí. A gente é Tricô de Paz em todas as redes. Então, fala com a gente. Pô, gostei da mudança, achei legal. Dá pra ouvir todo o tema. Então, né? Ou não gostei, não gosto, odeio mudanças. Bota essa porra pro início. Aí a gente vai cogitar ou não. A gente tá testando, na verdade. Então, eu nem sei se isso é uma mudança definitiva, né?
Mas assim, a nossa expectativa é que, botando pro final, que esses recados eles sejam mais breves do que normalmente são no início, né? O teste é grátis. Então, olha, uma coisa importante, você precisa conhecer os podcasts da casa, tá bom? Se você não ouve o meu podcast lá do Paizinho Vírgula, que é, na verdade, só extração do áudio dos meus vídeos do YouTube, eu tenho um podcast chamado Paizinho Vírgula que faz isso, cara. Tem muita gente que não consegue ver os vídeos, porra, vou ver só os áudios. Funciona perfeitamente, tem muita gente. Eu só ouço áudio, não vejo vídeo. Pois é, tem muita gente me agradecendo. Caraca, finalmente você fez isso, pelo amor de Deus. Então tá lá, só você assinar, você vai ouvir. E até o podcast que lançou no final do ano passado, alcançar o tempo, né, a timeline de todos os episódios que já lançaram no YouTube, eu tô lançando, tipo, retroativamente, todos os episódios antigos, um episódio novo por dia. Então tem uma coisa por dia nova lá pra você ouvir. E é um episódiozinho, tipo, 3, 5 minutos, é tranquilo de você ouvir também. Você vai lá, pá, reflexão, maneira, valeu, curtir. Sai no mijo. Você vai dar aquela cagada, né? Dá aquela cagada, eu vou ouvir um paizinho. Eu vi 5 já. Porra, que cagada é essa, hein? Mas, ó, então tem isso. A gente tem o Tamo Junto, que tá no hiato ainda por motivos de Maia, né? Mas tem os episódios antigos que você pode ouvir se você ainda não conhece. A gente tem o Coisa de Criança, que também tá em hiato por motivos de Maia. Que é o nosso podcast feito para crianças. Você pode ouvir com seus filhos e contar pra gente a sua experiência. Tem o Sinuca de Bicos, que é o podcast mais maravilhoso da casa, né? O podcast das mães. É o podcast mais amor, mais desconstrução, mais mamileiro da Paizinho Holândia de podcasts, né? Então, ouçam as mulheres, extremamente importante. Não ouça só os homens, ouça as mulheres também, tá bom? E por último, mas não menos importante, porque esse é importante pra caceta, é o nosso querido Afropai. Esse bebê da nossa família, esse podcast lindo que é feito por 2 pais que são homens negros e contam as suas histórias, as suas vivências, e os temas são, cara, os temas que eles lançam são cada um mais foda que o outro. Você deveria muito ouvir esses pais também e o que eles têm a dizer. E se você gosta tanto do nosso trabalho aqui, por que não se tornar um apoiador supimpa do nosso podcast? Você pode ir lá no paizinhovirgula.com/apoiar e escolher qual é o valor que cabe no seu bolso para apoiar a gente mensalmente. Vocês aí que apoiam a gente, você que é um apoiador e já tá, seja ouvindo a gente aqui na live, ao vivo, ou seja, sabe, no chat com a gente conversando, você é uma pessoa importantíssima para a vida desse podcast aqui. Você ajuda a gente a melhorar sempre as nossas hospedagens, os nossos arquivos, você ajuda a gente a melhorar a infraestrutura comprando mesa nova, pagando as parcelas, na verdade, da mesa nova, que foi caríssima essa porra, mas foi uma ótima aquisição para o nosso programa. Então, assim, você pode fazer parte dessa família. É só você ir lá, se tornar um apoiador, e a gente vai ter todas as recompensas bacanas, os descontos na loja, os chats que você participa com a gente. É só coisa boa. E tudo isso a partir de R$7 por mês. É muito pouco, não é verdade? É mais barato que uma garrafa de cerveja? Um litrão, né? O litrão é. Mais barato que um litrão, com certeza. Então, porra, aí, fica aí essa dica. Se você botar uma Cristal, uma Glacial, eu não sei. Não, olha só, né? ninguém é isso. E se você ainda não deu 5 estrelas pra gente no iTunes, poxa, começa 2019 quitando essa pendência da sua vida. Dá lá suas 5 estrelas e ajuda a gente a ficar melhor ranqueado na lista de 300 podcasts. Nesse momento, Berto diria que está putaço, porque não tem um percentual qualquer que ele falaria na hora de pessoas que deram 5 estrelas. Pois é. E digo mais, ele tem razão. Tem razão. E por isso a gente vai terminar em tom de revolta e indignação esses recadinhos do Tricô. Muito bem, chegamos então a mais um final de episódio. Espero que você tenha gostado dessas mudanças que a gente fez. A gente está tentando fazer tudo para que seja ainda melhor a experiência de nos ouvir, não é verdade? É isso aí. E como a gente tem a ausência do Berto, a gente está com a incumbência de fazer a hashtag dele. Você tem alguma coisa em mente? Caraca, esqueci, meu irmão. Pode ser, já pensei aqui. Pode ser então hashtag por mais apegados no mundo. Porra, muito bom. Boa, né? Então fica aí. Por mais apegados no mundo, vamos distribuir esse apego seguro pelo mundo e entender que apego não é necessariamente uma palavra ruim, só se você for apegado a coisas. Você pode ser apegado ao seu filho e isso é uma coisa saudável. Isso aí. Eu tenho uma hashtag. Diga. Hashtag
Volta aberto pra fazer hashtag, porque eu não sei fazer hashtag. Sensacional. Muito bom. Então é isso. Se você gostou, já segue a gente lá nas nossas redes sociais. Não esquece, a gente vai se ver, vai se falar, vai se ouvir na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, Supimpa. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.